uma síntese, nós podemos dizer, né, que o projeto ético-político profissional, ele está orientado por um projeto de sociedade, certo? Lembram que a gente discutiu que ele está totalmente vinculado a um outro projeto de sociedade, né? E nós temos, né, o Código de Ética, as diretrizes curriculares, atribuições privativas e a produção de conhecimento fazem parte, são, na verdade, o conteúdo desse projeto ético-político profissional. A gente não compra na livraria o projeto, né? Na verdade, ele é uma composição, uma construção histórica, uma construção política, uma construção ética, né, que ele é hegemônico, ou seja, ele é uma produção, né, que mantém uma hegemonia política, ética e de direção social da nossa profissão, né? O fato dele existir não significa, né, que ele seja da maioria ou que ele seja único. Existem muitos projetos profissionais aí em disputa no serviço social, né? Então, o projeto ético-político profissional, ele articula tudo isso. E para que ele exista, sobreviva, né, a gente tem que estar preocupadas e preocupados e lendo e atentos e atentas, né, a tudo isso que a gente está colocando aqui, tá? Ele articula, então, né, como nós vimos, as 3 dimensões. Então, essas 3 dimensões estão, né, totalmente articuladas, né, e são fundamentais para o trabalho profissional, né? Sendo que aqui na técnico-operativa, né, mas em todas eu diria, mas principalmente nessas 2 aqui, né, é que o cotidiano do trabalho se apresenta de uma maneira mais efusiva, né? E é aonde, né, quer dizer, a gente se fixa mais, né? Porque a teórico-metodológica, a teórica a gente sabe que precisa estudar, e aí a gente precisa de um certo distanciamento do cotidiano, né? Porque senão, de fato, a gente não consegue fazer uma reflexão teórica mais aprofundada, né? Então, a gente tem que fazer essas reflexões em momentos de grupos de estudo, em momentos de estudo individual, em participações, né, de seminários, de eventos, né? Para que a gente possa, vamos dizer, se concentrar naquelas questões e naquelas questões, porque a reflexão teórica, ela exige isso, ela exige abstração, ela exige que a gente supere, né, as questões que estão colocadas ali no meu dia a dia, supere momentaneamente, né, para que a gente possa fazer a reflexão, né? Então, a professora Marilda vai dizer, né, que o projeto ético-político profissional, né, implica numa firme recusa à ingenuidade, né, ilusória do tecnicismo. O que significa isso, né? Significa que não é com a técnica em si, a mera técnica, né, que eu vou dar conta do trabalho, né? Isso é ilusório, isso é ingênuo, né? Na verdade, o que vai acontecer, se eu ficar numa perspectiva eminentemente técnica, eu vou perder os conteúdos, os sentidos, os significados do trabalho, não vou articular as 3 dimensões que são necessárias para o trabalho profissional, né? E vou desqualificar, desprofissionalizar a minha atividade profissional, o meu trabalho. A dimensão técnico-operativa, ela implica na definição sobre o que fazer e como fazer, né? Que tem que ser articulada, né, ao porquê fazer, né? Ou seja, o significado social da minha profissão, né? Ao para que fazer, ou seja, quais são as finalidades, qual é a teleologia. O que é a teleologia? É o projeto, é aquilo que eu consigo pensar primeiro na minha cabeça e depois executar, né? Essa é a teleologia. Isso é fundamental, o trabalho humano se distingue, né, de qualquer outra atividade, de qualquer outro ser no planeta, justamente por essa capacidade que nós temos. Eu sou capaz de dizer, olha, eu vou fazer, amanhã, por exemplo, eu vou fazer tantas entrevistas com tais pessoas, em tais horários, em tal lugar, desta forma, né? Quer dizer, eu primeiro ponho tudo, eu organizo tudo na minha cabeça.
Nós somos os únicos seres capazes de fazer isso, né? Então, esse meu trabalho, né, ele tem que estar, né, articulado a um para que fazer, né? Ele tem que ter finalidade, ele tem que ter teleologia, ou seja, ele tem que ser pensado, né? E articulado ao com o que fazer, quais são os meios, recursos e as mediações necessárias para eu realizar o meu trabalho, né? O que isso significa? Que se eu não tenho os recursos necessários, eu tenho que ir em busca deles, né? Quer dizer, eu não posso desenvolver um trabalho, né, sem os recursos necessários, totalmente sem os recursos necessários, né? Eu preciso ir em busca de recursos, eu preciso ir em busca de melhores condições de trabalho. Essa é uma obrigação nossa. Nós não podemos aceitar trabalhar sob qualquer circunstância, né? Eventualmente acontece, claro, a gente sabe disso, né? Só que isso não significa, né, que é sempre assim, que será sempre assim, e que eu não tenho que lutar por isso, né? Então, se eu não tenho os instrumentos necessários, eu tenho que buscá-los, eu tenho que reivindicar, eu tenho que colocar, eu tenho que incomodar, muitas vezes, né? Porque se eu ficar quietinha lá no meu canto, né, o que vai acontecer, fundamentalmente, é que eu não vou realizar o trabalho. Essa que é a verdade, né? Não vou realizar o trabalho, né? Ou vou realizar de uma maneira tão precária, né, que qualquer pessoa poderia fazer, inclusive, muitas vezes, melhor que eu, né? E aí, a gente desqualifica o nosso trabalho, né? A gente está vendo esse padrão nas políticas públicas, né? Esse padrão privativista, né? Mercantilista, assistencialista, que fragmenta, segmenta e setoriza as necessidades e categorias sociais, né? Então, é isso. O usuário do Bolsa Família. Não é a pessoa, né, na sua plenitude, ou a família na sua plenitude, que está numa situação difícil. Então, a própria sociedade tem colocado, né? Aquele que não quer trabalhar, aquele acomodado, né? Então, assim, essa já é uma forma que segmenta, então, é o mais pobre dos mais pobres, é aquele que, de fato, não tem a menor condição de sobrevivência, né? Sendo que a política de assistência, por exemplo, de assistência social, não é assim, né, que está colocada, né? Então, fragmenta, segmenta, setoriza, né, as necessidades da população, né, e as categorias sociais. Então, trabalho com crianças, trabalho com adolescentes, não na perspectiva de totalidade, né? Vai segmentando, vai fragmentando e vai colocando os recursos, né, de uma maneira fracionada, de forma que você não consegue ter uma visão de totalidade, inclusive, né, do que é que significa aquele recurso, aquele direito na vida da pessoa, na vida da família. A gente tem uma dificuldade muito grande. A criança está no SAICA, por exemplo, né, mas você não sabe o que significa, né, porque cada um está num canto, né, e o trabalho não se articula, porque as políticas, né, elas são muitas vezes setorizadas e segmentadas. Uma intervenção pontual, focalizada, imediata, burocrática, mimética, repetitiva, pragmática e eminentemente instrumental, né? Então, é isso, você tem que preencher o formulário tal, você tem que, né? Então, são só atividades, né, basicamente burocráticas, né, pragmáticas, né, e instrumentais, né? Quer dizer, então, toda a capacidade que a gente tem de reflexão, toda a nossa potencialidade, toda a potencialidade que nós temos, né, que nos difere, como eu falei, de todos os outros animais, né, do mundo, né, pelo menos do mundo que nós conhecemos, né, toda essa potencialidade ela fica desperdiçada, ela fica completamente inutilizada, vamos dizer assim, por nós, né, e pelas causas que a gente defende, pelo mundo que a gente defende, pelo projeto de sociedade que a gente defende, né. Então, pode se constituir, né, num espaço de análise concreta, das situações concretas, já que a vida cotidiana é sempre uma margem de movimento e possibilidade. Por que eu coloquei isso aqui, né? Porque, na verdade, as coisas não são determinadas dessa maneira, né? Depende de como a gente também
se organiza, depende de quanta gente leva a sério essa potencialidade de reflexão. Depende do tipo de esforço que a gente faz, depende do coletivo, depende da gente se preocupar com isso também, né? E não deixar para lá, e não dizer, olha, né, é assim mesmo, eu só vou lá, né, eu só emprego, vou lá, ganho meu dinheiro, vou embora, né, não quero nem saber. Não é verdade, né? Essas coisas acabam prejudicando a vida das pessoas, né? As pessoas adoecem realmente, né? Não dá para achar que você desenvolve um trabalho eminentemente alienado, né? E que isso não vai ter consequências na sua vida, na sua saúde, né? Nos seus projetos, na sua família, na criação dos seus filhos, né? E mesmo na vida do país, né? Até na própria vida do país. A gente está vendo isso muito notadamente, né? Então, a intervenção social, a militância política, partidária, refletem sobre sua prática profissional, né? Então, a suspensão do cotidiano, né, elevarão o estabelecimento, quer dizer, e a elevação e estabelecimento de vínculos humano-genéricos, né? Então, aquilo que a gente estava colocando. Grupos de estudos, né? Grupos de estudos, reuniões de coletivos, fóruns, né? Momentos que vocês suspendem o cotidiano, como vocês devem estar fazendo aí, para ouvir, né? Uma palavra de fora, alguém que vem, né? Que não é a pessoa do dia a dia, né? A participação política, né? A organização de coletivos mesmo, né? Então, sempre de uma maneira coletiva, né? Sempre que possível, né? Claro que tem um esforço individual, mas a participação coletiva, o coletivo é que vai dar força para a gente, vai dar segurança, né? Vai dar consistência, vai dar musculatura para a nossa luta, né? E no coletivo que vão surgir, né, as possibilidades de mudança, as ideias, a criatividade, né? Quanto mais isolado eu ficar, especialmente numa situação de privação de liberdade, num trabalho, no espaço socioocupacional, de privação, eminentemente de natureza, de privação da liberdade, eu também vou sofrer as consequências dessa privação de liberdade com as pessoas com as quais eu trabalho, né? Como eu disse, não são só as pessoas que sofrem que estão em privação de liberdade. A gente que trabalha com elas sofre muito também, né? Então, para terminar, né, tem essas questões que eu pensei que vocês poderiam, né, pensar a respeito delas. Com quais perspectivas de direitos humanos trabalham assistentes sociais da SAP? Nós temos que trabalhar com direitos humanos, nós vimos isso do Código de Ética, isso está para lá de sedimentado. Com quais perspectivas de direitos humanos a gente trabalha? Será que vocês aí sabem disso? A equipe de vocês aí, né, que estão vendo a gente, né? A equipe, né, sei lá, 3, 4 pessoas, não sei. Com qual perspectiva de direitos humanos? Eu desafio vocês a fazerem essa reflexão. É um desafio. Vocês vão ver que vocês têm muitas diferenças. E essas diferenças precisam ser discutidas. Elas precisam ser verbalizadas, elas precisam ser pensadas, elas precisam ser refletidas, né? Porque isso vai aparecer no trabalho profissional e vai determinar, muitas vezes, relações contraditórias com a população que vocês atendem, né? E mesmo entre vocês. E vai criar conflitos, né? Conflitos que precisam ser explicitados, né? Então, eu perguntaria com qual, sei lá, uma penitenciária qualquer, não sei, pensar no nome de uma cidade, qualquer cidade. Eu gostaria de perguntar isso, que as pessoas me respondessem. Com qual perspectiva de direitos humanos vocês trabalham aqui nessa equipe? Né? Será que as pessoas sabem responder? Já pensaram sobre isso? Já estudaram isso? Né? Acho que essa é uma questão importante que eu penso que deveria ser respondida, né? Quais são os espaços de participação coletiva? Onde que vocês vão para se realimentar? Né? Onde é que vocês, do ponto de vista profissional, né? Claro, tem pessoas que frequentam igrejas, enfim, né? Isso é do ponto de vista pessoal, né? Do ponto de vista profissional, do ponto de vista de agente, vamos dizer assim, né? De direitos humanos, quais são os espaços coletivos que vocês frequentam?
Se não frequentar espaço coletivo e não conversar entre a equipe e não conseguir saber nem qual é a concepção de direitos humanos, as coisas estão, né, muito fragmentadas. E vocês ficam muito vulneráveis, né? Vocês e a população que vocês atendem e, consequentemente, o serviço que prestam, né? Quais são os espaços de reflexão, né, e tomada de posição frente às dificuldades para a realização do trabalho? Né? Existem muitos dilemas éticos colocados no trabalho, né, com essa população, no trabalho cotidiano. Não só com essa população, mas de uma maneira geral, né? Então, eu perguntaria, quais são os espaços de reflexão e tomada de decisão? Porque, como a gente já viu, a gente já sabe, vocês sabem melhor do que eu, né, as decisões que vocês tomam, né, embora sejam decisões baseadas em laudos, em relatórios e tudo mais, né, elas implicam na vida das pessoas, né? Isso precisa ser discutido coletivamente. Eu não posso sozinha, né? Quer dizer, eu preciso ter alguns elementos ali da equipe. Olha, quando a gente se deparar com essa situação ou com aquela situação, olha, gente, vamos discutir, vamos fazer uma reunião para fazer uma discussão dessa situação. Eu estou em dúvida, estou com um dilema ético, eu não sei se é assim, se não é. Olha, tem uma criança que pode estar sofrendo violência, enfim, né? Tem várias questões, a gente não pode ficar... Não, é o meu laudo, o meu relatório, isso precisa ser ventilado, isso precisa ser refletido, né? E essa decisão tem que ser o mais coletiva possível. Claro que a gente assina individualmente as coisas, né? Mas o mais coletivamente possível, né? E aí, como se articulam na realização do trabalho as expressões da questão social mediadas por classe social, gênero, raça e etnia e geração? Essas questões estão sendo levadas em consideração, né? Quando eu vou analisar uma determinada situação, eu acredito que isso faz parte das expressões da questão social, ou faz parte da questão social. Como que essas coisas se articulam? Isso é fundamental, né? Não é o pobre, ou, não é, quer dizer, o doente, ou, né? São pessoas, né, cujas circunstâncias de vida, de trabalho e mesmo de delito, de infração, vamos dizer assim, de legalidade ou ilegalidade, essas questões estão, né, elas estão presentes. Então, como se articulam? Na realização do trabalho, certo? E, por fim, quais são os espaços de reflexão para compreender e conter o sofrimento e o adoecimento causados pelo trabalho, né? Quais são os espaços de reflexão para compreender? Então, o que a gente tem observado, né, é que as pessoas ficam muito sozinhas, especialmente quando elas começam a sofrer ou por assédio, ou porque ela está enfim, ela está vivenciando ali situações muito difíceis que ela não está conseguindo conter, né? O que a gente percebe é que as pessoas, as equipes, né, isolam essa pessoa, né? Ela vai ficando cada vez mais isolada. Então, a primeira vez ela chega, ela fala, ela conta, alguém ouve e tal, tudo bem. A segunda vez, né, a pessoa já fica meio assim. A terceira vez já começa todo mundo fugir, lá vem aquela chata, né, falando de novo das coisas e tal, né. Isso causa um sofrimento maior, né, e muitas vezes o afastamento, né, e o que nós temos visto, né, suicídios, né. Então, precisa ter, né, um espaço, né, de reflexão para compreender e conter o sofrimento na equipe, né? Não é só ir no psiquiatra, no psicólogo, sei lá, né? Não é só isso que a gente precisa fazer, né? A gente precisa ter um espaço de continência na equipe, né? Se possível. Se não naquela equipe, numa regional, enfim, tem que ter momentos, né, que eu possa dizer, olha, gente, eu não estou aguentando ficar lá. Não estou aguentando essa situação, né? Me ajudem. Então, né, aí você se solidariza, quer dizer, essa solidariedade entre trabalhadores e trabalhadoras, né, ela é fundamental.
a última palavra é isso, né? O Dejur, perguntaram para ele, bom, mas sempre existiu, por exemplo, assédio moral, né? O que é que mudou? Ele disse, o que mudou foi que não existe mais solidariedade entre trabalhadores e trabalhadoras. Antes, quando um trabalhador era assediado pelo chefe, pelo, né, supervisor, todo mundo, todos os trabalhadores ou trabalhadoras olhavam e encaravam esse chefe. Tipo, né? Por que você está fazendo isso? Hoje todo mundo abaixa a cabeça, né? Não só abaixa a cabeça, como também deixa de almoçar com a pessoa, tomar café com a pessoa, né? A pessoa passa a ser, né, alguém totalmente não desejável. Eu estou colocando isso como a última questão, primeiro que é uma questão que de fato me preocupa bastante, e segundo, por aquilo que eu coloquei para vocês, que de fato vocês trabalham numa situação difícil, né? Todas e todos nós, assistentes sociais, trabalhamos com as expressões da questão social, né? Nós nos preparamos para isso, né? Agora, isso não significa que essas expressões da questão social, mas principalmente a gestão, a organização e as condições do trabalho, não vão, né, interferindo na nossa vida e na nossa saúde, tá bom? Então era isso, eu espero que vocês respondam lá as questões, sentem, conversem, discutam, respondam as questões e depois me mandem por e-mail, que está aí nos slides, né? Se vocês quiserem, estou à disposição, né? E agradeço imensamente a atenção de vocês e desejo muita paz e muita saúde no trabalho, né? O tanto que for possível, tá bom? Muito obrigada.